Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para falar um pouquinho sobre poesia. Naquelas perguntas que o pessoal lá no Instagram deixou para mim, que eu pedi para eles me darem dicas de vídeos, eu recebi uma dica muito interessante que pedia para eu fazer uma lista dos 5 livros de poesia que eu mais gostava. E isso para mim foi fácil pensar, é muito fácil escolher na minha estante 5 livros de poesia, né? Pode pensar em Manuel de Barros, Ana Martins Marques, que eu adoro, Noemi Souza, que é uma escritora moçambicana que me emocionou demais, eu gostei muito do livro, Hilda Hilst, que eu tô lendo nesse momento. Nossa, são tantos. E tão boas referências. Bom, mas eu acho que aqui dentro do canal tem muita coisa que eu já falei. Já tem muito vídeo aqui falando de poesia, com citação de livros de poesia que eu curti, outros que eu não curti tanto, mas eu sempre trago alguma coisa de poesia. E aí eu fiquei pensando em alguma forma de trazer esse assunto de uma maneira diferente. Eu lembrei de um assunto que eu já comecei a conversar com vocês aqui no canal, em alguns vídeos desses de leituras aleatórias, mas eu não entrei muito no assunto e hoje eu vou aproveitar então esse tema do vídeo aqui para justamente a gente poder conversar sobre isso. Em 2017, eu acho que foi um ano que eu me abri de novo para a poesia, foi um ano que eu voltei a me relacionar com muito mais intimidade com a poesia, com os livros. Eu criei uma rotina, um hábito de voltar a ler poesia e de deixar, né, esse movimento espontaneamente acontecer. E não demorou muito para eu começar a ficar apaixonada e começar a sentir cada vez mais vontade de entrar nesse universo da poesia. É claro que quando a gente vem de uma prosa, né, de uma narrativa muito leve, muito tranquila, a poesia às vezes incomoda, né? Mas isso eu acho que também é uma característica importante e muito necessária da poesia. Esse incômodo, essa necessidade de colocar a gente num lugar, numa perspectiva diferente para pensar aquilo que a gente está lendo, é uma das características da poesia. E isso pode nos surpreender, porque mais de uma vez, acho que já aconteceu comigo e deve acontecer com muita gente também, aquela poesia vai fazendo uma espécie de um download com o passar do tempo, né? Então você lê ela num dia e depois alguns dias depois e algumas semanas depois, alguns anos depois, você vai sentindo toda a transformação que acontece em você e como isso interfere diretamente na sua conexão com aquela poesia, né? Com aquele poema, com aquele verso, enfim. E como eu disse, 2017 foi um ano onde eu me reaproximei demais da poesia e exercitei muito isso e permiti isso acontecer de uma maneira muito bacana. E em 2017 também eu cheguei um pouco mais perto de um tipo específico de poesia que eu gosto muito, eu particularmente gosto muito, que são os haikais. Os haikais são estruturas, formas poéticas muito típicas do Japão, né? Acho que muita gente associa haikai com o Japão. E realmente o Japão teve o ápice do florescimento aí do haikai, ou do haiku, né? Que muita gente defende como a forma correta e que foi uma alteração por conta da nossa língua que foi feito, enfim. Tanto faz, haiku ou haikai, quer dizer, não é que tanto faz, mas aqui nessa conversa informal eu vou usar um pouquinho das duas, porque as duas formas estão corretas de alguma forma pra gente, tá? Mas o interesse pela arte oriental fez uma base gigantesca de toda uma geração artística no Brasil e no mundo. E muito do que a gente assiste até hoje, né, vem desse movimento de observar e se inspirar na forma artística oriental. E o haikai, ele é, sem dúvida nenhuma, uma dessas expressões mais lindas, mais delicadas e refinadas de arte que eu, pelo menos, já conheci. É complexo imaginar o quanto a gente perde na tradução do haikai ou do haiku, porque a língua, sem dúvida, garante muito, né, da energia, muito do potencial desses versos, que são muito simples normalmente, né? A estrutura do haikai é 5-7-5, quer dizer, são 17 sílabas ali que formam esses pequeninos versos muito diretos, muito objetivos, normalmente
claros, porém com uma infinidade de significados, e como eu disse no começo desse vídeo, dependendo do momento que você lê, ele bate de um jeito completamente diferente. Eu acredito que muito da minha aproximação com o Haikai aconteceu em 2017 por conta dos meus estudos. Eu voltei em 2017 à prática do budismo, e dentro da prática a gente utilizava muitas técnicas, né, e exercícios de contemplação, para a gente aprender a entrar nesse movimento de contemplação, que é algo que aqui no Ocidente a gente não tem o hábito, e a prática acaba colocando isso para a gente, até no próprio movimento de estudo, né, de conhecimento e de absorção dos ensinamentos. A importância da contemplação nesse processo é muito grande, e isso me aproximou sem dúvida nenhuma muito mais ainda do Haikai, porque são versos que exigem de alguma forma, ou não necessariamente, tá? Eu tô colocando isso aqui porque foi um movimento que eu acredito que para mim foi importante, mas é como se acontecesse uma exigência por um espaço entre o momento que a gente captura o verso e aquele que a gente vai, de alguma maneira, se integrar com ele. Acho que eu tô sendo tão pouco objetiva quanto um Haikai aqui, mas é mais ou menos isso, sabe? É como se você recolhesse uma série de palavras que formam algumas sentenças, e muitas vezes essas sentenças elas não estão ligadas, elas não estão, parece que conversando uma com a outra, mas tem ali uma descrição de um momento. Isso que eu acho muito interessante nos haikus, eles são uma descrição de um momento, é como se estivesse aprisionado, né, de alguma maneira ali dentro, com o uso da linguagem, ali dentro daqueles versos, um momento importante, um momento cheio de energia, cheio de contexto, cheio de significado, mas ele foi eternizado ali, né? Ele foi de alguma forma preso, né, dentro daqueles versos. Isso é muito bonito. Essa força dentro dos haikus para mim soa muito evidente. É interessante a gente começar a estudar, acho que poesia no geral, mas principalmente os haikais, porque eles vão exigir da gente uma leitura mais lenta, às vezes um pouco mais cadenciada, né, num ritmo que pede um espaçamento, muitas vezes silêncio, um olhar para dentro, para poder identificar com os 5 sentidos, né, aquilo que a gente está capturando literalmente naquele momento. Eu achei um exercício fascinante. Eu fiquei muito encantada na época que eu comecei a ler. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho. Eu tenho uma biblioteca muito pequenininha ainda e possivelmente falei coisas aqui que nem tem muito sentido, tá, gente? Eu não sou especialista no assunto, não. Eu tô passando a minha impressão e as minhas experiências. E nem quis me aprofundar muito para não perder essa coisa do amadorismo, que eu curto muito manter, assim, sabe? Para mim eu acho muito importante eu perceber dentro dos meus limites aquilo que está chegando para mim, e depois eu vou com calma expandindo aquilo. Então eu consegui 3 livros na época que me acompanham até hoje. Um deles eu praticamente leio toda semana, normalmente depois das minhas práticas, que eu estou sentindo que meu ritmo já está mais tranquilo e que eu estou num momento aberta mesmo para absorver aquilo, né, como um terreno fértil para absorver mesmo os haikais. É quando eu normalmente abro numa página e pego um verso aleatório, e me impressiona o quanto ele vem tocar, né, de alguma forma o trabalho que eu tenho feito comigo também. E para entender um pouco mais sobre isso, existem alguns materiais muito interessantes, e um deles, inclusive, é parte desse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, que é essa coletânea. Infelizmente, essa coletânea não é brasileira, gente, é uma coletânea portuguesa, da Sírio e Alvim. Eu não me encontrei nenhuma coletânea do Matsuo Basho, que é um dos maiores, né, autores japoneses de haikai. Essa coletânea é lindíssima, ela capa dura, tá? Eu consegui comprar ela na Livraria Cultura, aqui em São Paulo. Demorou um pouquinho para eu encontrar, mas quando eu encontrei eu fiquei muito feliz, porque é uma coletânea muito bem feita e tem uma introdução muito bem feita, completa, que vai ajudar você a entender um pouco mais do universo do Matsuo Basho e por que ele é até hoje uma referência no haikai, né? Então, acho que é um livro que vale muito a pena. Não é um livro difícil de encomendar no Brasil, eu sei, porque eu já recomendei isso para muitas pessoas e muita gente já foi atrás e conseguiu comprar, e eu acho que é um livro que vale muito a pena. Existem edições com os melhores poemas do Basho,
aqui no Brasil, que foram feitas há alguns anos atrás, ainda dá para encontrar algumas, tá? No estante virtual tem bastante coisa. E eu acredito que seja a melhor porta de entrada, assim, para quem quer começar a conhecer um pouquinho mais dos haikus, do haikai, é Matsuo Bashō. Outro livro que foi o primeiro que eu encontrei, e infelizmente eu só encontrei um volume, é esse aqui, que também é da Ciro Alvim, também é uma edição portuguesa. Esse aqui eu não encontrei nenhum similar no Brasil, chama O Japão no Feminino, Haiku nos séculos 17 a 20, numa coletânea feita pela Luísa Freire, de haikus que foram escritos por mulheres. E dentro da tradição do haiku existiram algumas poetas incríveis. Então, quem tiver a oportunidade de conseguir encontrar, eu tô com o volume 2, tá? É O Japão no Feminino, repetindo, haiku. Eu acho que são 3 volumes, da Ciro Alvim também. Já deixo aqui já a minha solicitação, se alguém tiver mais indicação de livros que foram editados aqui no Brasil de preferência, pode deixar aí embaixo nos comentários, porque isso vai ajudar a completar esse vídeo, porque realmente os que eu tenho não são edições brasileiras, são edições portuguesas, infelizmente. Mas quem souber e tiver mais informação e quiser deixar aí embaixo, agradeço muito. Agora, um outro livro que não é de literatura japonesa, que não é poesia japonesa, mas que entra nesse mesmo princípio aí pra mim, que me surpreendeu muito e me cativou demais também, e esse é a edição nacional, é a Antologia da Poesia Clássica Chinesa. E essa aqui é uma edição da editora Unesp, uma edição capa dura, naquele estilão da Unesp que a gente sabe como é, de extrema qualidade, com uma introdução também sensacional, com professores falando sobre a poesia chinesa, a importância da poesia chinesa ao longo da história e o quanto os versos ajudam, né, a relatar a história, a grandiosa história da China, enfim. Esse é um livro que vale muito a pena conseguir. Às vezes a gente acha umas promoções da editora Unesp, né, quem encontrar pode levar para casa, eu super aconselho. Também é outro livro que eu deixo sempre perto de mim, porque eu vira e mexe, eu tô lá folheando algum verso. Por isso que eu acho que é um exercício que vale muito a pena pra gente, né? Tira a gente da zona de conforto, mas a poesia em geral faz isso, né? E a poesia oriental, sem dúvida, ainda mais. Grande parte desses livros que eu mostrei pra vocês aqui tem roda de nota-pé. Eu ia falar isso de novo, eu sempre falo isso. Tem nota de rodapé. Tem muito texto explicativo, tem auxílio para ajudar a entender o momento histórico, as dinastias, os impérios, enfim, tudo aquilo que a gente tem dificuldade de acessar tá aqui explicadinho. Por isso que eu gostei muito dessas edições. Como eu disse, infelizmente são portuguesas, não é fácil pra gente conseguir, mas dá uma olhadinha na Livraria Cultura, porque todos esses eu comprei lá e é possível que em outros lugares também vocês consigam importar. E vale a pena, tá, gente? Ou antigas edições brasileiras, né, que eu sei que chegaram a fazer lá na década de 60, 70, mas isso hoje é raridade, mas quem tiver a oportunidade aí, não perca a chance. E se você gosta, se você lê, se você estuda, se você conhece mais coisa, deixa um comentário aqui embaixo para me auxiliar a completar esses meus conhecimentos tão pequenininhos ainda, mas o prazer já é grande, eu quero saber mais, eu quero conversar mais com quem também gosta, viu? É isso, galera. Obrigada pela paciência aí, eu volto falando mais um pouquinho de livros que eu li, de experiências que eu tive, para trocar ideia com vocês, tá bom? Um forte abraço, fica bem aí, qualquer coisa a gente se fala. Até mais!